Ah, perfeito. Então, vamos dar início à mesa 7 aqui do segundo evento quadrital, a Sonic Angala. E a gente pode começar, então, pelo Gabriel, né? Gabriel vai apresentar o trabalho para além da literatura desenhada, o Guprat, e os usos da literatura em A Balada do Mar Salgado. Beleza, deixa eu ver essa apresentação aqui. Só um minutinho, Gabriel. Antes Claro. de começar, eu quero pedir permissão de todo mundo para gravar, né, para a gente postar no YouTube. Por mim, E ok. aí, faltando 5 minutos, eu posso avisar para você, se você quiser. Por Faltando cinco favor. minutos. Tá bom. Pode continuar. Aí só relembrando, ele é 15 minutos ou 20 minutos? Só para controlar meu tempo. É São 20, né? 20 minutos. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, só porque eu falei, viu, William? Tá dando problema de novo na apresentação. Mas deixa eu abrir aqui. Acho que agora tá mais fácil de arrumar. É, Se você quiser, Gabriel, e você quiser mandar, eu posso também exibir para você, se for mais fácil. não, eu acabei abrindo ela agora a gente, como que é? Numa aba aqui do Chrome, que acho que fica mais fácil de... Aí, pronto. Deixa eu colocar ela em tela cheia aqui. Que acho que isso eu não vou conseguir, né? Dê ali nos 3 pontinhos do lado da impressão. Aqui. Bom, aumentou um pouquinho. Bom, gente, meu nome é Gabriel Nascimento. Eu sou doutorando do Cefet, aqui de Minas Gerais, no programa do Pós-Ling. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um apêndice, assim, de parte de uma pesquisa que eu acabei, que eu encontrei durante meu mestrado. Meu mestrado, o objeto foi a adaptação dos livros dos quadrinhos do Hugo Pratt para o formato livro. E aí passou por muitas coisas e eu me deparei com essa situação. Então, assim, já de cara querendo explicar esse título, não acho que quadrinho é literatura, não acho que quadrinho é literatura desenhada. Eu estava em paz com isso, eu falei, não vou nem passar por isso durante minha dissertação. E aí eu me deparo com uma entrevista em que o Hugo Pratt se diz autor de literatura desenhada, então eu tive que tratar desse assunto. Então, para além da literatura desenhada, tá vinculado ao próprio enunciado que o Hugo Pratt faz. E aí, esse enunciado, assim, apesar de todo mundo atribuir ao Pratt, né, eu encontrei uma carta do editor dele, o Didier Plateau, que era editor dele na Casterman, que ele falava isso. Fui encontrá-lo sozinho na sala de reunião dos escritórios da Casterman na Rua Bonaparte. Mostrei a ele a boneca que eu havia preparado. Boneca, para quem não sabe, é tipo o projeto do livro, né? Um livro branco, assim, para mostrar como vai ser o livro. Dizendo-lhe que o posicionaríamos como um romancista que desenha. Ele concordou imediatamente. Desde então, ele sempre diz que é um romancista que desenha. Que essa ideia de que ele faz a literatura desenhada, ele se dizia uma pessoa de letras e que era uma pessoa de letras que fazia quadrinho. Então, surgiu disso, mas não era só ele que falava isso. A gente, né, aproveitando que a gente está num evento da UNB, tem essa figura que é do Francisco Araújo, que ele, na década de 70, o pessoal entrevista ele como o primeiro quadrinólogo do Brasil. Ele tinha uma matéria na UNB e aí ele coloca isso também. Ainda procurando demonstrar a coerência de seu salto cultural, diz que nunca seria um quadrinólogo se não fosse, desde menino, um apaixonado por literatura e cinema. Quadrinhos é literatura desenhada. Tem muito a ver com uma discussão ali em torno da legitimação, que começa ali na década de 60, vai ganhando corpo em países diferentes ao longo da década de 70 e 80, né, com vários marcos nos países diferentes. Pois bem, feita essa introdução, eu vou tratar aqui, né, eu venho um pouco da história, então, assim,
de maneira mais pragmática, né? A gente tem uma abordagem do documento enquanto fonte e tudo mais. Eu vou tratar aqui somente de uma dimensão dialógica do Corto Maltese, é um recorte mesmo dessa apresentação. E essa dimensão dialógica é justamente como que ele dialoga, né? Então, identificar as outras fontes utilizadas na construção da narrativa, identificar referências culturais e fazer o texto dialogar com fontes de outra natureza. E isso se encaixa perfeitamente no caso do Balada do Mar Salgado, porque a gente tem essa situação em que o texto está em diálogo com essas fontes de outra natureza, e aí, em especial, aqui eu vou dar um enfoque na questão da cultura livresca, né? É literatura, mas não é só literatura. Essa ideia do que está legitimado por esse objeto sacralizado do livro. Isso tem a ver com a minha pesquisa lá, né? Que é o Hugo Pratt querendo se tornar livro, querendo ser entendido como esse autor de literatura desenhada. E aí é que eu vou mostrar como que ele vai se utilizando desses recursos, e principalmente da literatura, ao longo da narrativa da Balada do Mar Salgado, para construir e dar essa impressão desse diálogo, né? Então, ele dialoga com esses elementos, e isso vai fazer com que a gente tenha uma associação mais imediata entre a obra dele e uma obra literária. Bom, essa é a capa da publicação, a primeira vez que sai a Balada do Mar Salgado, sai dentro dessa revista Sargent Kirk, revista essa que tinha como editor o Ivaldi. O Ivaldi, ele era um construtor italiano ali da região de Veneza, ele financia, e o Hugo Pratt fica meio que responsável pela edição também da revista. Então ele escolhe o que vai entrar, a capa é dele, as histórias, boa parte das histórias são dele. E a gente vê nessa capa já esse esforço dele de fazer esse contato entre algo que era tido como clássico dos quadrinhos, né? Aí na presença do personagem do Terry e os Piratas ali, é o personagem da direita, o personagem um pouco mais antigo dele nessa época, que era o Sargent Kirk, da época dele na Argentina, e a personagem que ele estava lançando desenho inédito, aqui no caso a Pandora, da Balada do Mar Salgado, já na capa. Tem diversos outros elementos, mas só a título assim, de entender a construção dessa capa. E o interessante é que mesmo dentro de uma revista que tem um espaço limitado, o Hugo Pratt ele vai lançar mão de alguns recursos típicos do livro literário, né? Então ele prevê um espaço para uma capa. Então nessa capa a gente vê ali o título, Uma Balada do Mar Salgado, à disposição dos personagens, um texto introdutório, que é uma carta, e essa carta vai aumentar, vai fazer parte desse mundo ficcional. Um recurso, assim, às vezes utilizado, mas pouco usual. Inclusive as outras histórias da revista não lançam mão desse recurso. E já na primeira página, na página de abertura, né, a gente vai ter a presença ali do livro. Vou marcar aqui o livro do Bougainville, que até o Umberto Eco depois vai explorar no seu texto da Geografia Imprecisa do Corto Maltese. Esse recurso ele vai aparecer de outras maneiras também, em outros momentos. Os livros vão aparecendo ao longo da narrativa, eles têm um título na lombada, eles são citados ao longo da história, existem citações, e a gente consegue mapear de maneira direta ou indireta essas obras aqui. Então, o Bougainville, né, como eu falei, mas assim também o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, do Melville, que aparece mais obras, então Moby Dick, Homo, Taipei, Benito Sereno, Mardim, o clássico também do Samuel Taylor Coleridge, que aparece inclusive na citação do título, né? A Balada do Velho, a Balada do Mar Salgado, que é uma redundância, né? Afinal, todo mar é salgado, mas que ele queria que tivesse essa sonoridade, como a Balada do Velho Marinheiro, né? Del Vecchio Marino. Ele também cita Medea, tem uma passagem ali com P.B. Shelley, e esse último ali da Lagoa Azul, ele acaba não citando ele diretamente, mas nas entrevistas ele fala que foi a principal inspiração dele. É interessante que, de todos os textos aí colocados, talvez seja o com menor status de cânone, né? E aí é o que ele não cita, apesar de ser o que ele mais se inspirou. E aí eu coloco mais outros tipos de enunciados, porque vão entrar esse tipo, né, de recurso aqui. Para apresentar esse recurso, eu vou trabalhar com
esse conceito do Mudimbe, a invenção de África, não só alteridade, mas ele também tem um outro de similitude. Ele vai falar da construção da imagem do outro a partir de similitude e da alteridade. Então, o autor congolês ele repara que a maior parte das representações, no caso das representações africanas, sobre africanos, demonstram uma ordem de alteridade específica, alteridade enquanto categoria negativa do mesmo, ou seja, o outro é o contrário do que eu penso que sou. Então, ao analisar essa representação, a gente acaba aprendendo mais sobre quem fez a representação do que a própria pessoa representada. Esse processo não se restringe somente ao campo das representações artísticas, mas pode ser visto em diversos outros exemplos onde a episteme do outro não é reconhecida em sua autonomia, principalmente dessas populações que na época eram tidas como primitivas, dentro ali dessa lógica de uma antropologia mais século XIX, assim. E ao analisar a obra, eu comecei a reparar uma coisa: o Hugo Pratt nunca tinha visto o Pacífico, senão numa viagem que ele fez para o Chile. E aparecem diversos cantos muito específicos de populações melanésias, polinésias, e eu fiquei com essa dúvida de onde que ele foi tirando esse recurso, esse elemento, essa voz do outro, né? Porque essa representação, ela não batia muito bem com as representações mais estereotipadas que a gente encontrava. Então, quando eu fui buscar por esses trechos, eu acabei me deparando com o seguinte: ele tem um livro de um antropólogo neozelandês, nessa situação do antropólogo já bem curiosa, um antropólogo que, apesar de ser da década de 50, já é um antropólogo que tem esse status de um trabalho que ele faz sobre o seu próprio povo, assim, que é uma coisa que depois, na antropologia, veio se consolidar mais na década de 70. E aí ele tem esses trechos dos cantos que ele vai usando nas passagens. Aí aqui só no quadro de cima, né, tem isso mais claro, retirado completamente da citação aqui. E no outro, na página que eu tenho, eles suprimiram o balão, mas originalmente tem também esse texto aqui, uma parte do poema que é apresentado aqui em azul. Depois ele segue, né, com o mesmo recurso ao longo de outras passagens, e inclusive na fala dos personagens, o capítulo final que faz essa conclusão, a fala ali do personagem Crânio, que é uma fala muito incisiva, muito ativa na construção de uma identidade polinésia. Eu fiquei pensando nisso, de onde que ele teria tirado, né? E aí a gente vê essa proximidade que ele faz com uma outra cultura livresca, no caso aqui a antropologia, mas que ele vai usar esse recurso. Então, uma fala muito bem embasada, muito bem historicamente colocada, que tem a ver com isso. Então, ele, no frio da letra, né, a gente poderia dizer que é um plágio, afinal ele cita ipsis literis o livro sem colocar de onde vem, mas dentro da construção ali, né, quadrinística e tudo mais, a gente consegue entender o porquê dele estar fazendo esse uso. E aí, a gente, dentro daquela ideia da similitude, da alteridade do Mudimbe, a gente vê um tensionamento que ele faz, baseado, inclusive, um pouco no pensamento selvagem do Lévi-Strauss. Vou falar um pouco mais depois disso, mas essa parte aqui em que ele coloca pessoas dessa tribo Sepique saindo, correndo atrás, eles vão falando essa frase, Biri, Bari, Bragora, que pode parecer algum canto, alguma coisa assim, mas é uma frase de Veneza, da cidade do autor. E em diversos momentos ele vai utilizar isso, ele vai colocar na boca dessas pessoas, tidas como os selvagens e tudo mais, frases que vêm do Vêneto, né? Do dialeto veneziano. Que é uma ironia que ele faz justamente com isso, né? O outro talvez é mais parecido com o eu do que se pressupõe. Então, a construção da linguagem dele perpassa por esse jogo irônico de pensar o outro a partir de si. E aí, né, dentro desse pensamento do pensamento selvagem, ali do Lévi-Strauss, no pensamento antropológico bem estrutural e tudo mais, o objetivo do Lévi-Strauss era fazer essa oposição de que o pensamento selvagem, os antropólogos tinham como ele era como um estágio primitivo da humanidade, né, uma mentalidade infantil, e o Lévi-Strauss ele vai colocar que o pensamento selvagem ele era tão lógico quanto qualquer outro. E entre o pensamento selvagem e o tido pensamento racional e tudo mais, apenas se divergiam alguns pontos de aplicação.
Então, esse pensamento mágico, ele não era uma etapa anterior, né? Ele não seria evolucionista. E a gente vê o Hugo Pratt muito alinhado com esse tipo de pensamento. Apesar do Levi-Strauss colocar que os povos ali da Polinésia eram povos sem tempo, né? Fora do tempo, sem uma história, ainda assim a gente consegue ver essa aproximação aqui que ele está fazendo com o pensamento estrutural. E aí a gente cai na literatura, eu vou trabalhar esse exemplo aqui como um exemplo final, mais detalhadamente, porque eu acho muito curioso como marca desse pensamento selvagem ali proposto pelo Levi-Strauss. Eu sei que é chato a gente ficar lendo assim, eu vou dar uma resumida, principalmente nessa página da esquerda. Então a página começa aqui com a silhueta do barquinho que eles acabaram de fugir desses Sepiks, eles são grafado errado no livro como Senik, e aí ele canta esse canto do peixe Sbimp. E aí quando ele fala isso, a canção do peixe Sbimp, é um personagem maori, né, que a gente tem aqui, que já foi inclusive chamado de Sexta-feira pelo Caim, que é esse personagem branco aqui. E é engraçado que o Tarau, que é esse personagem maori, ele tem todas as mesmas referências culturais que o Caim. Então ele joga com isso também nessa ideia do pensamento selvagem. E aí ele fala, peixes Bimp, isso é uma outra coisa, pensei que estavas a pescar Moby Dick. E aí vem a referência do Moby Dick. E aí dentro dessa referência ele pergunta... Gabriel, desculpa. Tranquilo, já estou encerrando. Moby Dick, sim, a baleia branca. Aí ele resume aqui um pouco do que é o Moby Dick. E aí quando o Tarau ouve, ele fala, é Pirrê no Enoê. Aí Pirrê no Enoê, chama ele como quiseres. Muito já escreveu sobre ela e Deus criou as grandes baleias. Aí ele fala isso, ele fala assim, você deve estar pensando na coisa que a sua professora missionária te ensinou sobre Jonas e a baleia, mas eu estou falando de outra coisa, é uma obra literária. E aí o Tarau, ele insiste, não, é a história do grande peixe, o Pirrê no Enoê. Ele fica insistindo, e aí quando aparece um submarino, ele grita Moby Dick, o Tarau vai falar que, continua falando que é Pirrê no Enoê. E ele não dá mais explicações, essa citação passa batida, mas se a gente vai na obra do Moby Dick, a gente tem aquele capítulo inicial super estranho, assim, que é o da etimologia da palavra baleia, né? E aí a gente vê de onde ele tirou esse Pirrê no Enoê, que seria qual que é o nome da baleia em erromangoniano, né? Erromangonês, talvez, eu não sei qual que é o nome que foi usado em português. Mas que é uma língua próxima da língua de Fiji também. Então, nesse jogo daqui, o autor ele está tensionando isso, ele está usando da literatura, de uma literatura ali para posicionar a obra dele próxima, né? Então, a gente vê que os livros citados são muitos desses livros de história de marinheiro, eu carinhosamente chamo de história de barquinho, é basicamente isso, um monte de gente em barquinhos no mar, mas que esse tipo de literatura aventuresca ali do século XIX vai dialogar com as referências quadrinísticas que o Pratt tinha, principalmente Terry e os Piratas, essa coisa do quadrinho de aventura ali na década de 40, que é o que ele está querendo retomar como literatura desenhada. Então, nessa época, a gente já tinha alguns autores fazendo mais experimentações, né? Se a gente pensar o Barbarella, pensar a revista Linus também ali, que está aparecendo, com Crepax, né, com várias outras abordagens de quadrinho, e o Pratt vai ter essa abordagem um pouco mais focada nesse diálogo com a literatura, mas uma literatura específica de aventura, e ainda assim, essa literatura é muito marcada pelos estereótipos e tal, e ele consegue, dialogando dentro da literatura, com o pensamento que ele quer antropológico, através desse pensamento antropológico, desconstruir. Então, esse exemplo daí, eu coloco isso para mostrar como que ele vai lançar a mão da literatura, não para só citar, só apoiar o trabalho, mas também fazer a construção de sentido da sua narrativa, que vai passar batido por diversas vezes, mas que, às vezes, para um leitor mais atento, um leitor mais familiarizado com as próprias referências literárias, vai criar uma camada de sentido, né, nova ali para os personagens. Então, assim, já concluindo, né, o que a gente tem aqui isso, essa referência. Então, por isso que eu penso muito na obra dele para além da literatura desenhada, né, como ele está pensando com os quadrinhos em diálogo, nessa dimensão dialógica com essas outras fontes, em especial aqui a antropologia e a literatura. É isso, obrigado, gente.
Muito obrigada, Gabriel, pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Depois a gente vai conversar mais sobre tudo que você comentou aqui, mas muito interessante a sua perspectiva. Beleza. Pode falar. Quadrital, William. Não, não sou eu, não. Isso aí é só se for uma personificação minha, assim. O fantasma ali, mas não sou nessa conta, não. Então, tudo bem. Então, vamos continuar. Eu vou, então, apresentar o trabalho chamado Enganei o Enganador, uma análise da adaptação do mito do Legbara, da oralidade para a performance na narrativa sequencial. Um título um pouco barroco, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Bom, então, seguindo, vou apresentar esse recorte tem a ver com a pesquisa que eu estou agora desenvolvendo no pós-doc, que tem a ver tanto com mitologia africana como outras artes no sentido de conjuração e dos estudos conjuratórios. Então, tenho pensado um pouco sobre como a conjuração, como a magia feita e pensada por pessoas negras tem sido trabalhada, tem sido traduzida para outras linguagens, como, por exemplo, os quadrinhos. Como corpus de análise dessa conversa de hoje, eu selecionei uma história chamada Jim Henson's The Storyteller Tricksters. É uma sessão, é uma série de 4 quadrinhos. Eu escolhi o segundo, que é sobre Exu, e que é escrito pela Jordan Ifueko. Jordan Ifueko é uma escritora nigeriano-estadunidense e que faz parte do corpus mais geral do que eu venho estudando, e achei muito interessante a maneira como ela vai discutir a presença do Elegbara, ou seja, do Exu, dentro de um contexto de traduzir a forma de contar, a forma de narrar de uma griot para a linguagem escrita, para a linguagem desenhada. Então, o corpus, ele enfim, constituído por 25 páginas, ilustrado por cubo, era em cubo, e uma coisa que é interessante é que cada um desses quadrinhos na verdade, uma história individual. Então, por isso que eu achei interessante trazer para conversa o quadrinho da Jordan Ifueko. E, assim, os tricksters, na verdade, é uma expressão que a gente não costuma traduzir, porque, embora faça parte do nosso imaginário de uma forma ou de outra, então a gente vai pensar na cultura brasileira, por exemplo, como um Saci Pererê, como essas figuras que habitam o nosso imaginário como figuras que vão ajudar em alguns contextos e vão atrapalhar, que vão fazer as coisas que estão dentro dos seus próprios interesses. É interessante também perceber como que os tricksters estão atravessando o imaginário na cultura pop, assim, desde os jogos eletrônicos até os quadrinhos mesmo, os quadrinhos mainstream, e a gente conhece geralmente a partir da fábula. Então, a figura como é a palavra? Esqueci agora. Mas, enfim, geralmente são animais que falam e que vão ter ali uma relação de enganar, né? São tipo enganadores. E, bom, o problema que estou investigando é como o texto de Fueco adapta a oralitura, que é um conceito da Leda Maria Martins, para a arte sequencial. Então, todo o início dos estudos da oralitura, do que a Leda Maria Martins tem construído assim, a partir dos estudos do Foucault, e tenho pensado em como que a gente geralmente está trazendo, quando a gente pensa, né, assim, quadrinho é ou não é literatura, geralmente a gente está partindo de um lugar muito da literatura escrita. E o que é muito interessante sobre esse quadrinho é que ele, na verdade, está fazendo está chamando a gente para pensar em outras coisas, em pensar em como, primeiro, o corpo também está grafando uma narrativa, a performance, a voz, tudo isso faz parte de uma forma de contar histórias, né? Uma forma de contar histórias que usa toda a potencialidade do corpo, das texturas, da textura da voz,
e então a oralitura pode ser entendida a partir disso, e no final das contas, então, quando a gente está falando sobre essa adaptação, a gente está pensando em como a Jordan Ifueko pensou, na verdade, em como trazer essa experiência do corpo, essa corporalidade, para dentro da narrativa. Então, o que eu uso como referencial teórico, a princípio, é o Performances do Tempo Espiralá, da Leda Maria Martins, e também o livro africano foi traduzido como o Livro Africano Sem Nome, do Fouquial. E aí, como diz a Leda Maria Martins, a África sempre teve textualidade escrita, então, assim, não é que os povos africanos, especialmente os Bantu-Congo, né, que é o que eu tenho como referência, não escrevessem, né, mas existe uma relação completamente diferente com o texto escrito, e o texto escrito é muito usado para questões muito mais sagradas, no final das contas. Então, a textualidade oral, ela faz parte de toda a vida, assim, ela permeia todas as áreas da vida, entendendo também que dentro das culturas africanas, de modo geral, não existe essa separação disciplinar que a gente costuma ter no Ocidente. Não existe nenhuma hierarquia, nem no modo de escrever, nem no modo de se relacionar, nem em termos de linguagem, nem em termos de instituições. E uma coisa que é importante de ter em mente é que dentro dessas culturas africanas, e aí eu estou usando a africana muito a partir do que o Fouquial diz, né, a gente, embora sejam muitas etnias e o continente africano seja imenso, existem elementos éticos, elementos culturais que são em comum. E uma delas é essa questão da cultura circular. A performance e a corporalidade, o tempo espiralar, na verdade, eles refletem uma maneira de se relacionar com o mundo, com as coisas, com a filosofia, que é do movimento circular. E aí, a gente está pensando o círculo como uma parte mais, geometricamente, como a forma básica da espiral em movimento anti-horário. E aqui, eu adaptei uma ideia do cosmograma Bantu-Congo do Fouquial, para a gente entender como que a dança, como os movimentos das baianas, qualquer outro tipo de movimento faz parte de uma narrativa muito maior e de uma forma de pensar o tempo. Então, o corpo, ele também é entendido como uma grafia do tempo. E aqui tem um exemplo disso que eu acabei de falar, né? É muito importante a forma circular dentro das culturas africanas, especialmente a ideia de que, no final das contas, a espiral ela é um conjunto de círculos concêntricos. Embora seja um conceito básico que a gente consegue apreender, não é a maneira comum de pensarmos sobre a espiral. E nessa parte de cima, né, pensando em significado significante, e na prática a gente vai ter, então, o corpo circulando, os movimentos, o gestual, trazendo essa ideia de tempo, essa ideia de corpo grafando o tempo. E aí, bom, a figura central da narrativa que estou trabalhando, que é Exu, a gente pode chamar ele de Exu no Brasil, Exu Legbara, Papa Legba, enfim, existem várias formas, porque a gente está pensando em religiosidade diaspórica, em que vai ter um processo de tradução, às vezes uma tradução que não é tão próxima, mas que vai trazendo para a gente um mesmo conceito sendo apresentado de formas diferentes. E aí, quando a gente fala forma, a gente está falando também nessa coisa mais material mesmo. A gente vai ter, às vezes, uma figura com chapéu, uma figura que é mais velha, uma figura que é mais nova, e então são diferentes representações de um mesmo princípio ético, que é essa divindade, ou esse orixá, que é conhecido pela habilidade de traduzir, por ser o mensageiro dos deuses, e especialmente por ser uma divindade relacionada ao tempo, mas também uma divindade relacionada muito parecida com essa ideia, de modo geral, que a gente tem do trickster, como aquela figura que você vai pedir alguma coisa, mas ela vai fazer o que ela achar que faz mais sentido para ela, dentro dos próprios interesses. Então, dentro de uma perspectiva, de uma cosmologia cristã, a gente provavelmente vai entender como uma figura que não é confiável. Só que é isso, né? Porque a gente tem uma mentalidade que tende à dicotomia, tende a entender as coisas dentro da ideia de bom ou ruim. Mas como nessas culturas africanas não existe essa dicotomia, isso não faz o menor sentido,
a gente vai trabalhar aqui com uma noção de simultaneidade, né? Nada é uma coisa só. E nada está simplesmente em oposição à outra. Né? Tudo faz parte de um mesmo sistema de sistemas. Mas, enfim, contando um pouco da história do quadrinho, a gente vai ter uma mulher, uma jovem mulher, que vai se aproximar de uma casa, e ela vai chegar nessa casa e vai encontrar um senhor e um cachorro que fala. E aí, curiosamente, esse senhor é um contador de histórias, né? E esse contador de histórias, ele está muito acostumado a ficar com o cachorro, então ele vai ficar o tempo inteiro tentando contar para ela uma história, mas ela vai se posicionar como alguém que vai contar a história para poder fazer para retribuir a hospitalidade. Então, ela vai contar a história, e é a partir disso que a gente vai pensar na questão do tempo espiralar. Ela chega como uma pessoa jovem, e ela vai começar a contar a história, e ao contar a história, ela vai evocar também, tanto o cachorro quanto o anfitrião humano, para cantar, para fazer parte desse movimento físico também, de bater palmas, tudo isso que faz parte de um processo de narrativa, de estar dentro da narrativa, de reafirmar uma narrativa. E a partir disso, então, a gente vai ter esse movimento de entender como que o tempo, como que o corpo, como essa grafia do corpo estão sendo traduzidos, né? Essa narrativa e essa narrativa do corpo, elas juntas estão sendo traduzidas no formato quadrinístico. E, bom, basicamente, pensando em termos da narrativa, a protagonista da história dentro da história, ela vai encontrar o Exu, ela tem um objetivo muito específico, que é casar com um rapaz, e só que ela, na verdade, é uma jovem que foi prometida a uma outra divindade, então ela vai fazer o possível para conseguir enganar o Exu, fazer com que ele assuma ela como filha. E aí a gente vai ver nesse movimento desse quadro específico, as coisas acontecendo simultaneamente, que vai remeter à noção de tempo espiralar. Tempo espiralar, então, é essa proposta de pensar que as coisas são reversíveis, tudo é reversível, e que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o Exu aqui está representando esse tempo que já foi, que já é, que será, tudo ao mesmo tempo. Essa imagem, ela é interessante para a gente pensar na ideia de ciclo da vida, e aí aquele círculo ao contrário, aquela espiral ao contrário do Foucault, representa exatamente essas fases da vida que a gente também pode ver aqui nessa representação do Exu. E aí é muito interessante observar que dentro dessa representação do Exu, a gente vai ter essa espiral na testa que vai representar no contexto da narrativa que não só que ele é o Exu, mas que representa todas as pessoas também que são filhos dessa divindade, né? Que são, na verdade, pessoas que estão adorando essa divindade, que estão celebrando essa divindade. Essa imagem, ela também aparece bastante na cultura pop, aparece como um elemento que nos remete ao continente africano. Então, tem essa imagem aqui de uma garota Igbo com desenho. Então, esse desenho na testa é um desenho chamado Uli, e que vai representar essa conexão com a divindade. Então, é um elemento extradiegético que a gente vai encontrar na narrativa, então, puxando a gente para uma possível análise que está relacionando, sei lá, tanto a figura do Acolyte, da série, como o esse quadrinho Tricksters 2, a essa prática cultural. Enfim, pensando então que no início da narrativa a personagem ela é jovem e no final ela já está mais idosa, a gente vai perceber que a narrativa principal, que está sendo contada, e aí a gente vai pensar que a outra narrativa da garota é uma narrativa dentro da narrativa. Nessa narrativa principal, a gente vai ter esse mesmo movimento circular dela chegar muito jovem e dela sair mais idosa, como também uma possibilidade de leitura dela como
alguém que está mais próximo do Exu do que estava no início, né? A gente vai perceber, então, que no final das contas, a história que ela está contando é muito mais próximo de uma possibilidade de história de si mesma. E esse movimento também remete ao círculo, também remete ao tempo espiralar, remete a essa noção de lembrar, isso é uma coisa que acontece no futuro, no passado, essa quebra da linearidade narrativa, que também é um dos elementos da oralitura. Uma outra coisa que é interessante também na narrativa é que a gente vai perceber uma constante presença de comentários retóricos. Ela vai ser muito irônica, tanto ao falar com esse anfitrião, como o cachorro também vai ser uma figura bastante irônica. Então, ela vai comentar, né, que enfim, que vai contar história e tudo mais, e o anfitrião vai falar, não estou acostumado a ouvir história, né? E aí o cachorro vai dizer, não, você não está acostumado, ponto. E aí isso é uma discussão sobre alteridade, é uma discussão sobre poder, né? Como essa figura, o que essa figura representa no mundo extradiegético. Então, seguindo, a gente pode concluir, então, que existem diferentes formas de conhecimento e que essa história em quadrinho, ela, ao traduzir, né, essa experiência de corpo, essa forma de pensar o tempo, ela também está fazendo com que a gente contraste essas noções, não só o que a gente sabe do nosso ponto de vista ocidental, mas também de pensar que a gente pode buscar uma forma de conhecer que não seja simplesmente contrastando com o que a gente sabe, mas abrindo a mente para poder entender uma outra forma de se relacionar, tanto em termos de narrativa, como da nossa relação com o tempo. Então, como diz a Leda Maria Martins, grafar o saber não era, então, um sinônimo de domínio de um idioma escrito alfabeticamente. Grafar o saber era, assim, um sinônimo de uma experiência corporificada, de um saber encorpado, que encontrava nesse corpo em performance o seu lugar e ambiente de descrição. Então, a experiência do corpo é central quando a gente está pensando tanto em tempo como no fazer literário, mas um fazer literário completamente diferente do que a gente tende a valorizar no Ocidente. E aí a gente tem também um outro elemento interessante, que é como os orixás são próximos, eles têm uma forma física próxima, mas também personalidades muito parecidas com as nossas, porque foram, em algum momento, como nós, né? Então, são pessoas, enfim, são humanos que, em algum momento, passaram por esse momento, para esse outro lugar de divino. Então, também tem emoções, também tem sentimentos e práticas que são muito parecidas com os nossos. Então, é por isso que é possível para ela manipular e fazer com que ele seja enganado. Então, ela vai fazer todo um movimento, um jogo de palavras, que é exatamente a característica central do Exu, para conseguir o que ela quer, que, na verdade, é casar com um rapaz que ela não poderia casar, sendo prometida para a deusa que ela foi inicialmente. Anne, 3 minutinhos. Beleza. Eu acabei passando, esqueci de avisar, desculpa. Obrigada, não tem problema não. Bom, em suma, a gente vai ter esse movimento de tradução muito interessante ao longo da narrativa, que é perceber como o canto foi grafado, tanto em termos de movimento, como as nuances das cores, como o enquadramento, e como que essa narrativa, essa tradução também está relacionada a esse contraste cultural, né? Como esse anfitrião, como esse cachorro vão se relacionar com uma figura, com uma pessoa de uma cultura completamente diferente, que eles não entendem, mas que de alguma maneira tem ali aquele contato pontual. Mas, enfim, o que significa enganador, no caso da narrativa, é basicamente esse movimento em que a Tundi, essa personagem, com que ela queria casar, ela é, na verdade, como a personagem com que ela queria casar precisava, não tinha permissão de casar, então ela teve que fazer todo esse movimento espiritual de se antecipar para poder, enfim, conseguir essa bênção do Exu. E aqui estão algumas das referências principais, as quais eu citei. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.
seguindo agora Obrigada, Giovana. E seguindo agora com o trabalho do professor Nobu, a gente tem a adaptação do gênero literário Alto para os quadrinhos, uma análise de morte e vida severina. Bom, boa tarde, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu não consigo ver se está mostrando para vocês. Tá mostrando sim, Nobu. É porque eu abri para mim a tela só do meu PDF, então eu não sei o que está aparecendo para as outras pessoas. Então eu vou desenvolver meu trabalho. Então, boa tarde a todos. Novamente, o meu nome é Nobu Shinen, sou pesquisador de quadrinhos, né? Sou membro do Observatório de Quadrinhos aqui da ECA, da USP, do Quadrital também, que é o grupo coordenado pela professora Alessandra, e já há algum tempo, né, eu me debruço sobre pesquisar quadrinhos, eu fiz um doutorado sobre personagens negros nos quadrinhos brasileiros, e essa parte da adaptação, obviamente, eu não sou das letras, né, então já vou explicando que é mais uma inquietação, uma curiosidade que eu tinha em relação às adaptações, né, porque é um segmento muito forte, e, deixa eu ocultar aqui, sempre houve estudo, sempre houve uma certa dedicação, porque em determinado período, até por conta das compras que o governo fazia de obras em quadrinhos para as bibliotecas das escolas, para a adoção do ensino, né, dentro da Base Nacional Curricular Comum, de histórias em quadrinhos dos clássicos adaptados para as histórias em quadrinhos. E, obviamente, né, muitas dessas obras, de qualidade variável, estilos também bastante variáveis, incluíam diversos autores, diversos gêneros literários, mas principalmente textos em prosa, né? Então, adaptar romances e outros textos em prosa para os quadrinhos sempre implica selecionar cenas, né? Você não tem como a totalidade do texto que está escrito você transformar em imagens e transpor para os quadrinhos. Não dá para se manter, né, todo o texto na sua integralidade na versão em quadrinhos. Então, você precisa selecionar cenas, né, escolher quais são as mais importantes ou as mais significativas para que você consiga retratar essa narrativa, refletir o que está nessa narrativa escrita, para a linguagem dos quadrinhos, entendendo, né, os quadrinhos podem ser definidos com muitas coisas, né? Na primeira apresentação houve esse questionamento sobre se são literatura, se não são. Quadrinhos são uma linguagem, né, que podem se tornar obras fantásticas, obras-primas que vão ser consagradas, ou usar para fazer um manual de instrução, de operação de uma máquina, de um instrumento e coisas parecidas, né? Então, na visão que eu adoto, no conceito que eu aceito e sigo, os quadrinhos são uma linguagem. Então, essa linguagem, o melhor dela seria a junção, a hibridização entre elementos que são textuais, elementos escritos e elementos visuais, né? Os desenhos, as ilustrações, embora, obviamente, existam quadrinhos que não têm palavras, quadrinhos que a gente chama ou mudos, né, ou sem texto, que sejam. Então, não é uma regra fechada, mas a melhor produção, a melhor manifestação e expressão dos quadrinhos é quando eles juntam essas duas linguagens e geram um terceiro produto, uma terceira coisa, né, ou uma terceira obra que tem valores por si próprio, ou seja, tem uma autonomia como campo de pesquisa, como linguagem e como disciplina a ser estudada ou objeto a ser estudado, já sem precisar se ancorar, né, no ferramental, no referencial teórico, de outras artes e outros campos de conhecimento. Muito se utilizou de literatura desenhada justamente para dar esse verniz acadêmico ou de alta arte, né, a arte mais qualificada,
porque sempre foi uma manifestação, uma expressão mais discriminada, é considerada uma coisa de de mau gosto, ou de baixa qualidade, ou de cultura de massa. Então, sofria esse preconceito, e para se associar a algo que fosse um pouco mais erudito, a gente considerava ou como literatura, ou se escorava nas artes plásticas, né, que também tem os museus, as galerias, tem uma respeitabilidade maior. Bom, então, necessariamente, para se trazer uma boa história em quadrinhos, eu preciso omitir algumas coisas, eu preciso cortar algumas coisas, porque senão vai haver uma redundância. Né? Um texto que descreve uma cena, um personagem, e se eu mostro ele em desenho, eu não preciso repetir que ele tem bigode, usar chapéu, estar usando um casaco, sobretudo, se o próprio desenho mostra isso. Então, necessariamente haverá uma supressão e emissão das partes escritas em prol de uma narrativa gráfica e visual mais apropriada. Né? Então, no caso de textos poéticos, concebidos para valorizar o ritmo, a cadência, e aqui está a escola, mas é a escolha de cada palavra, a mínima supressão significa necessariamente corromper o texto-fonte. Né? Uma poesia, um poema, quando você minimamente interfere, né, no ritmo, na cadência, ou na construção daquela frase, você já está corrompendo o texto original. Né? Então, é muito complicado você adaptar para os quadrinhos, dentro desses parâmetros que eu especifiquei, uma obra poética, sem que você... e se você mexer minimamente nesse texto, você vai, não digo destruir, mas vai perder parte significativa dele, você não vai mantê-lo na íntegra e vai perder a experiência de ler esse texto como ele foi concebido. Né? Então, a grande pergunta, né, minha inquietação era, é possível adaptar poemas para os quadrinhos sem corromper o texto-fonte? Né? Então, essa que é a minha pergunta, essa que era o que norteou essa minha pesquisa, e fui seguindo, eu usei referenciais da adaptação, né, de Linda Hutcham, acho que é a mais importante no caso, Bitase, que é o único texto, um livro em português que fala da adaptação de obras literárias para os quadrinhos. Usei referencial teórico, obviamente, dos próprios quadrinhos, como Daniele Barbieri, né, que para mim é um livro que ele trata muito bem dessa questão das linguagens e os quadrinhos, além de, obviamente, das próprias obras que me serviram como fonte, e algumas outras obras históricas de gêneros literários para poder até balizar a análise que eu ia fazer. Bom, e aí, analisando, né, as formas poéticas que têm uma maneira ou uma forma de expressão que eu posso transformar em quadrinhos sem haver grandes perdas, eu acabei chegando no alto. Né, que não é um gênero literário exatamente, né, é um gênero mais dramático, porque ele é escrito para ser encenado. Né, assim como os textos de Shakespeare. Né, o Shakespeare era um dramaturgo que escrevia as peças, e as peças eram feitas, eram concebidas, eram pensadas, planejadas e executadas, redigidas, escritas, para que alguém transformasse aquilo numa peça de teatro. Né, numa cena, eram para ser encenadas, ou seja, elas deveriam ganhar imagens, lembrando sempre que a dramaturgia ela pode prescindir das imagens, como no caso da rádio. Né? Uma radionovela, você não precisa de imagens, mas é um texto dramático que tem atores que vão viver aquela situação por meio dos diálogos, por meio das narrações, em alguns casos, mas, de qualquer forma, numa época, né, séculos XVI, século XVII, século XV, essas composições, assim como os clássicos gregos, né, antes de Cristo, até você já tem peças que são escritas para serem ensinadas. No caso, o alto é um tipo de composição, um tipo de texto, escrito também para ser encenado, e, obviamente, mais baseado nos diálogos. Então, essa é a chave para que você consiga fazer uma adaptação com textos em verso, né, porque alguns dos autos eram compostos em verso, escritos em verso, mas que você consegue não ser redundante, até porque as peças de teatro, né, os textos, como o script de cinema, eles têm poucas descrições, a não ser o mínimo necessário, da cena, dos personagens, e muito diálogo. Né? Então, o que leva a ação adiante,
qualquer estudante de roteiro sabe, né? São ações e diálogos. No caso de um texto que vocês tenha basicamente diálogos, isso também vai fazer com que a ação, que a história avance, né? Ela vá sempre para frente por meio de diálogos. E aí, nas minhas pesquisas, né, sobre esse gênero, eu encontrei o nome do Gil Vicente, embora ele não seja o primeiro, né, a compor em autos, né, ele surge na Espanha, essa modalidade, esse gênero dramático, e o Gil Vicente é um português que foi o primeiro grande dramaturgo que veio entre os séculos XV e XVI, e é nesse aspecto, né, desse contexto, é o mais importante nome como autor de autos. Alguns autos são compostos em prosa, outros são poéticos, como eu vou exemplificar mais adiante. Mas eu escolhi, obviamente, né, para análise e para trazer como exemplos, aqueles que têm versos e rimas, aqueles que sem, como eu comentei, se eu tirar uma sílaba, eu já corrompo a obra de uma maneira assim, que eu tenho que mantê-lo integralmente. Então, esse, na minha visão, era o desafio para quem se propunha a fazer uma adaptação de um texto com rimas, com versos e com cadências, com ritmo, que seja, porque qualquer interferência no texto seria prejudicial. E aí, o próprio Gil Vicente tem uma adaptação em quadrinhos feita aqui no Brasil pelo Laudo Ferreira, né, que é um quadrinista bastante prolífico. Ele tem uma obra chamada Yeshua, muito interessante, né, um livraço assim, que fala sobre um eventual Cristo histórico, né? Esse Cristo, uma biografia, a história de um Cristo que teria vivido na época em que se comenta ou se assinala. Ele se baseou em fontes bastante diversificadas, mas, obviamente, pressupondo-se que existiu um Cristo, e que foi importante religiosamente, historicamente, seria esse ser humano, e não um Cristo teológico, vamos chamar assim, né, no estudo do Laudo, porque ele foi responsável por fazer o estudo, por escrever o roteiro e por desenhar a história. No caso aqui do Alto da Barca do Inferno, que é o texto talvez mais conhecido do Gil Vicente, o Laudo, ele simplesmente fez a quadrinização, né? Simplesmente, obviamente, entre aspas, porque não é uma tarefa tão simples assim, né? Então, o autor é o Laudo Ferreira, a editora é Perópolis, editado em 2011, com 44 páginas em cores. O traço do Laudo ele é mais caricatural, né? Ele optou nessa obra por reforçar alguns elementos, o formato do rosto, o queixo de alguns personagens, porque é um estilo mais próximo do cômico, né? E, no caso da obra em si, ela também ela é quase uma comédia, né? Ela é uma crítica social muito forte, é uma crítica, inclusive, ao comportamento, né, das elites, das pessoas que têm mais poder. Então, é uma crítica aos poderosos, é uma caricatura que ele optou, então, também por fazer esse tipo de representação caricatural. A reprodução integral do texto, né, com exceção das partes descritivas e narrativas, porque o Gil Vicente, ele falava um barco que está assim, tal, e o Laudo, ele omitiu justamente porque preferiu mostrar, por meio do desenho, do que escrever, sendo, portanto, redundante, né? E ele manteve o português arcaico, né? E há, pelo menos nessa obra, na introdução e no final, um texto, né, uma pequena parte, como se realmente fosse uma encenação, ou seja, é um metatexto, né, falando a respeito do alto como uma peça que está sendo encenada, e tem um público, tem um palco, e tem a plateia e tal. Então, é interessante notar que ele realmente manteve a escrita do Gil Vicente, e em alguns pontos a gente fica até meio duvidoso do que significa, e tem uma nota de rodapé para esclarecer um pouquinho melhor. Mas, de modo geral, não interfere, é óbvio, né? O português, ainda, o nosso idioma, né? A nossa língua, é reconhecível, é inteligível, mas em algumas passagens a gente precisa de um esclarecimento, ou então o próprio contexto da cena nos explica, mas o Laudo optou por não mexer no texto como é no original. Então, aqui estão 2 das páginas, né? E aqui mais 2 páginas mostrando
notem como há uma composição bastante rica, né, bastante variada, que é o estilo de um autor que domina muito essa linguagem dos quadrinhos. Ele sabe exatamente utilizar os elementos visuais, né, equilibrando-os, obviamente, com os movimentos, com os elementos textuais, para construir uma narrativa. E aí eu trago os exemplos de autos brasileiros, que são talvez até pelo próprio nome, é o mais conhecido, e teve versões recentes para a televisão, para o cinema, que é o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, dentro do movimento armorial, né, que é resgate de alguns valores da Idade Média, do Renascimento, e essa composição, então, ela não é em forma de verso e prosa, e o Ariano Suassuna, então, um nome muito importante, bastante respeitado, que também é autor desse Auto da Compadecida. E aí temos A Morte e Vida Severina, em quadrinhos, né? Aliás, eu deveria ter incluído aqui uma tela com Morte e Vida Severina. 5 minutinhos. Ah, tá ok. Que nasce como uma obra escrita, obviamente, né? E aí ganhou essas versões de quadrinhos. Essa aqui é a primeira, do Miguel Falcão, editora Maçangana, ano 2009, 33 páginas, traço caricatural, uso de alegorias e metáforas, reprodução integral do texto, né, do auto, com manutenção das partes descritivas e narrativas, que mereceram um letramento especial. O problema é que essa opção, e talvez pela limitação de páginas, implicou ou resultou no excesso de textos em alguma das páginas, como eu vou mostrar aqui. Então, aqui é o texto descritivo, ele está até um texto com tipo gótico, né, um capricho no letramento. Notem que esse aqui é o Severino, e, obviamente, tem uma semelhança com os demais Severinos. Então, é uma leitura muito interessante, é bem estilizado o traço, ele se valeu de muitas metáforas visuais, de muitas simbolismos, né? Aqui são algumas das páginas que eu reproduzi. Aqui, por exemplo, né? Então, as pás me lembra muito o filme Fantasia, que tem aqueles baldes fazendo aquela enchente, né, provocada pelo Mickey, então, numa das passagens do desenho animado Fantasia, né? Essa unidade de paz, essa infinidade de enxadas. Então, algumas páginas com excesso de um texto em demasia, então há um desequilíbrio muito grande, né? Fica muito pesado, embora a página não fique pesada por causa do texto, mas o texto, ele entra como elemento uma quantidade muito, ocupa uma área muito grande em relação ao que seria mais adequado, né? Aqui também tem bastante texto, né? Mais outra parte com bastante texto, mas essa aqui talvez seja mais exemplar, onde duas ciganas dialogam, então cada uma delas vai falar e tem esse texto longo, né? Como é um auto de Natal, né, ou seja, uma peça a ser encenada na época de Natal, ele preservou pelo menos uma das cenas aqui que mostra que é o auge, né, quando nasce a criança no final. Então ele replica uma cena que parece o presépio, o nascimento de Cristo. Já essa versão mais recente do Odir, né, que foi escrita lançada em 2024 pelo Quadrinhos da Companhia, tem 149 páginas, ou seja, mais do que 2,5 vezes, quase 3 vezes o do Miguel Falcão. O traço é mais realista, a maioria das páginas tem poucos quadrinhos e há uma supressão de partes do texto do auto. Então, esse é um dos fatores que eu acho um pouquinho complicado nessa obra, né? Então, esse é o Severino, e aqui é uma página inteira, só uma imagem. Ele manteve as partes descritivas narrativas como abertura de capítulos. Então, quando vai começar Cansado da Viagem, isso faz parte do texto do João Cabral de Melo Neto. São poucas partes que não tem rima, né? Não tem verso, então ele usa como uma abertura de capítulo. Então, foi uma solução do Odir. Aqui é uma das poucas páginas com vários quadrinhos, mas as demais, como vocês podem ver aqui, até uma página dupla, ou seja, uma única cena dividindo duas páginas. E aqui ele tomou certas liberdades e fez referência a fatos mais recentes. Por exemplo, no texto, né, é citado que os carregadores de defunto carregam uma rede. Inclusive no diálogo fala, carregais nessa rede, dizer o nome. E aqui o Odir usou um caixão, né, que então ele já permitiu certas liberdades. Aqui é a mesma coisa, ele trouxe um veículo moderno, né, um modelo mais moderno, mais atual, os tratores também, né, e o tipo de proprietário latifundiário mais próximo do que a gente está acostumado a ver em tempos mais recentes do que era na época em que o
João Cabral de Melo Neto compôs Morte e Vida Severina. E aqui também, quando ele mostra os retirantes, né, indo do sertão para o litoral, aqui ele usa de imagens de refugiados do Afeganistão ou de outras áreas, mas que nitidamente não são do sertão brasileiro, né? São mais parecidos com esses aqui que eu busquei referências na internet. A mesma coisa os refugiados que vão da África ou para a Europa, né, por barcos ou tentativas de chegar até o continente em embarcações mais precárias, e ele refletiu isso, e aqui é uma foto, né, que eu tirei da internet também. Aqui é a mesma coisa, a fronteira dos Estados Unidos, em que os refugiados tentam atravessar, e aqui é o típico xerife, né, com um cara com até uma estrela aqui. Então, ele permitiu essas liberdades. A mesma coisa, numa cena de sepultamento, quando ele vai falar que tem uma cena no alto, que é um diálogo entre dois coveiros, ele mostra, então, cenas muito parecidas com as que aconteceram durante a Covid. E essa aqui é mais próxima ainda, né, as inúmeras covas que foram abertas, e aqui é a foto do UOL mostrando que é praticamente a referência dessa imagem que o Dito fez, foi tirada dessa foto, né? E aí, para refletir, é claro, é uma crítica social, é uma crítica que procura demonstrar que certas situações ainda são mantidas, né? Considerações finais. É possível adaptar poemas com rimas e versos, mantendo a fidelidade dos textos-fonte, conforme o exemplo do Alto da Barca do Inferno de Vicente, e também numa análise comparativa de quaternização do Alto Brasileiro, Morte e Vida Severina, né, feita pelo Miguel Falcão, manteve a versão integral, porém, com excesso de textos e algumas passagens. Na segunda versão do Odir, o autor se permitiu algumas liberdades narrativas no aspecto visual e suprimiu alguns trechos do auto original. Ambas adaptações apresentam inegável qualidade gráfica e narrativa e preservaram a essência do texto-fonte. E aqui estão as minhas referências bibliográficas que eu utilizei, né, para fazer essa pesquisa. E, obviamente, depois, né, no decorrer do meu trabalho, encontrei alguns TCCs específicos analisando o Morte e Vida Severina, essas duas versões. Encontrei uma outra quadrinização de um auto, mas não tive acesso ainda à obra, né? Ou seja, é um trabalho que ainda pode ser enriquecido com outras referências mais, e então era isso. Muito obrigado pela atenção, e eu não sei se acabei passando do tempo. Tô tranquilo, Lobo. Um minutinho só. Já parei o compartilhamento, acho que já parou para vocês, né? Pronto. Parou sim. Professor Nobu, muito obrigada pela sua apresentação. Também daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha. Opa. E agora também, bem-vindo, Alan, a nossa mesa 7. O Alan, o Alan brasileiro, Souza, né? Desculpa. O Alan, ele vai apresentar um trabalho intitulado Areias no Chão da Sala, reflexões sobre o ensino de literatura a partir das relações entre literatura e histórias em quadrinho. Felipe, bem-vindo também. Felipe Rosa também está aqui com a gente. Boa apresentação para vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Anne. Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela e a gente começa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Anne, também. Boa tarde. Boa tarde. Prontinho. Todo mundo, vocês conseguem ver a tela? Sim, sim. Sim, sim. Então, o trabalho que a gente vai apresentar hoje é um trabalho que está em andamento ainda e tem uma natureza um pouco especulativa, né? As reflexões que eu e o Felipe vamos trazer para essa apresentação têm origem muito na nossa experiência como professor da educação básica, né, no estado da Bahia, né? E a gente parte aqui das relações entre literatura e quadrinhos, no ensino de literatura, não necessariamente pensando na literatura como uma área que comportaria os quadrinhos, ou no instrumental teórico, crítico, né, da literatura como instrumental necessário aos quadrinhos, mas pensando no lugar que os quadrinhos ocupam na educação básica, né? Normalmente, o estudo dos quadrinhos, né, nas séries finais do ensino, né, durante o ensino fundamental e, sobretudo, no ensino médio, se dá dentro das aulas de português, na parte reservada aos conteúdos de literatura, no caso, né? Sim, e aí a gente traz também uma questão do Conto de Areia,
que um personagem ele já traz uma fala que é aquela, não confie no mapa, né? Já para remeter esse processo que essas obras elas vão tensionar alguns aspectos da literatura, do conto e do quadrinho. Pensando nessa maneira, como se pode problematizar, né, tanto a literatura quanto o quadrinho a partir do ensino, né, tanto do ponto de vista como essas duas linguagens, né, são trabalhadas nos materiais didáticos, né, nos documentos oficiais também, mas também pensando em como que a fricção entre literatura e quadrinho, o atravessamento de fronteiras entre literatura e quadrinho, pode ensejar reflexões sobre o ensino de literatura, né, ou novas práticas no ensino de literatura e também no ensino de quadrinhos, né, por conseguinte. Para essa reflexão, a gente parte do confronto de duas obras, né? O Conto de Areia, né, que é uma adaptação de um roteiro do Jim Henson, feito pelo Jerry Drew e pelo Ramon K. Pérez, publicado aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim em 2018, e um conto do Julio Cortázar chamado Continuidade dos Parques, né, cuja última edição é a edição de 2014, no caso, né. A gente vai pensar a estrutura dessas duas obras e também o conteúdo dessas duas obras, né, em fricção, né, em atravessamentos, e a partir daí propor algumas reflexões sobre, né, a relação entre literatura e quadrinhos no ensino, né, na educação básica, notadamente no ensino médio. Pode passar. Então a gente começa a falar um pouco sobre o quadrinho, né? O Groishin junto com a Postema vão falar sobre essa mídia que acontece de maneira espacial, acontece de maneira em que coexistem tanto uma sequencialidade quanto uma simultaneidade de imagens, e que você tem uma mídia especialmente lacunar, né? E que essas lacunas, elas são visíveis, elas estão à mostra, né? Normalmente as mídias ocultam essas lacunas, né? Deixam elas implícitas. O quadrinho faz isso de uma maneira explícita, né? E isso evidencia processo de leitura, né? Processos de leitura que normalmente são ignorados no ensino, né? Quando o quadrinho ele é utilizado no ensino básico, principalmente no ensino médio, ele é visto apenas como um texto, né? E aí todas as manifestações midiáticas, artísticas se tornam um texto, e ele é especialmente investigado a partir da sua relação entre linguagem verbal e não verbal, né? Então você vê os elementos gráficos, os elementos verbais, e aí você utiliza esse texto, principalmente charges, para você investigar a sintaxe das orações, ou investigar aspectos muito, muito pequenos ali da ilustração. Por que a Magali está sorrindo, né? Aspectos muito específicos. E não se investiga ou não coloca o aluno nessa posição de investigação da linguagem ou das potencialidades do quadrinho. E é um movimento que, quando ocorre em sala de aula, parte, como o Felipe comentou, de uma instrumentalização da linguagem, né, do quadrinho no caso, mas também pode ser percebido no caso da literatura, né, tanto o quadrinho como a literatura sendo utilizados em sala de aula como pretexto para se ensinar alguma outra coisa, né, tanto a sintaxe, como o Felipe comentou, ou, por exemplo, para se discutir repertório para redação, né, em abordagens mais recentes, tendo em vista, por exemplo, aquilo que se cobra no Enem. Então, há um conjunto de elementos estéticos, né, e de questões também atreladas à recepção do objeto artístico, das linguagens artísticas, que frequentemente são obliterados né, da atividade docente, de novo, né, notadamente no ensino médio. Né? E a ideia de confrontar, né, um quadrinho com um conto parte das características estruturais dessas duas possibilidades de discurso ficcional ou de linguagem ficcional, né, do mesmo modo que o quadrinho tem uma composição lacunar, né, que, como o Felipe comentou, enseja a participação do leitor, o conto, e aí partindo aqui das definições do Alfredo Bozzi e do Julio Cortázar, também ensejaria esse mesmo posicionamento, né, tanto o Alfredo Bozzi quanto o Julio Cortázar propõem que o conto seria uma narrativa que é lacunar e que demanda uma experiência de leitura diferente de outros tipos de
formas literárias, né, como romance ou como a poesia, por exemplo, né, a tal ponto que o Alfredo Bozzi propõe que a narrativa curta, no caso o conto, a gente poderia pensar também a crônica aqui, mas no caso o conto seria uma narrativa condensada e que, além dessa condensação, também proporia, ou propiciaria, no caso, uma abertura a outras formas, né, de significação, outras linguagens, por exemplo, né, isso dentro da literatura, como propõe o Bozzi, então o conto como uma narrativa, né, um texto ficcional, mas muito próximo também da experiência lírica ou da experiência dramática, mas a gente também poderia pensar o conto, né, como uma forma literária muito próxima do que se verifica, por exemplo, nos quadrinhos, no caso, né. Então, esse cruzamento de fronteiras entre conto e quadrinho se dá por essa abertura, né, que essas duas formas, essas duas linguagens propõem, né, em relação a outras formas, né, e também as maneiras que quadrinho e conto se aproximam, no caso, né. Há né, uma frase do Cortázar, que é quase um adágio, né, que ele diz que o romance é como um filme, o conto é como uma fotografia, que eu acho bem interessante para se pensar também essas relações, né, como que a produção, né, de imagens verbais se produz dentro do conto, né, tanto pelo caráter condensado do conto, quanto também pelo modo como essa narrativa se relaciona com o leitor, né, então há um tipo de leitura ali que é quase sequencial, né, nos termos em que a gente pensa para o quadrinho, por exemplo. Sim. E também tem aquela questão de uma leitura dividida em dois planos, né? Um plano, uma literatura que está sempre um pouco nessa fronteira da ficção. Enquanto o romance ele tem uma duração maior, uma entrada maior no universo ficcional, o conto, por ser breve, o leitor está sempre nesse espaço ambíguo. Ele entrou na ficção, mas ele também está muito em espaço externo ali também. Bom, e a partir disso, a gente pode pensar também, né, ou trazer para reflexão também, o pensamento da professora Maria Amélia Dalvi, que é professora da Federal do Espírito Santo, a respeito do ensino de literatura, que aqui a gente estende também para o ensino do quadrinho, no caso, né? Normalmente, quando se fala do ensino de literatura, ou se trabalha o ensino de literatura, se parte da necessidade de adequar a obra literária, ou o quadrinho, no caso, à experiência, a nível de compreensão dos estudantes, né? E isso traria alguns problemas, ou algumas falácias, no caso. Primeiro, de que o texto literário é um texto difícil, que é desinteressante, ou que os alunos não teriam capacidade de abordar esses textos, né, em todos os seus níveis de elaboração, seja elaboração estética ou elaboração semântica, por assim dizer, né, de que os estudantes, sobretudo estudantes, né, mais pobres e do interior, das periferias, né, não conseguiriam acessar esses livros, né, fisicamente, no caso, ter acesso ao quadrinho, ao conto, e, e de que o ensino da literatura, e aqui a gente estende para o quadrinho também, deveria acontecer, mesmo que para isso seja necessário o sacrifício, né, das camadas estéticas dessas duas linguagens, no caso, né. E isso seria uma falácia, porque ensinar quadrinho, ou ensinar literatura dessa maneira, é não ensinar nem quadrinho, nem ensinar literatura, né, se ensina alguma outra coisa que não quadrinho, não literatura. Sim. Também se expande isso para uma visão do aluno de educação básica, mas também do professor, né? O professor que também não tem a qualificação, ou pelo menos tem essa visão preconceituosa sobre o professor de ensino básico, que ele tem essa lacuna no aprendizado, né? Existe, é duplamente falho, né? Falho, né, pelo aluno, porque ele tem essa lacuna, mas é falho pelo professor, que também tem lacunas ali, né, nesse processo. Então, a gente tem duas visões preconceituosas acontecendo. E aí a gente pensa nessa recepção, né? Como que a gente recebe o objeto artístico, né? Pensando na a estética de recepção, ela vai fazer isso. A gente tem o autor, a obra e o leitor, é uma forma de enxergar criticamente, teoricamente, como que o leitor participa dessas interações. E aí a gente trouxe uma versão mais tradicional do Weiser e também um aspecto do Zumthor que eu acho interessante para quando a gente pensa em sala de aula. Porque o Weiser, ele vai dizer que existe uma interação entre o texto e o leitor, e esse texto e o leitor, eles se relacionam por uma assimetria ou por um vazio que deve ser preenchido, né? E aí essa interação é bem sucedida quando o leitor corrige a sua visão, né? Então, o leitor ele tem projeções sobre o que é o texto e ele vai corrigindo essas projeções ali ao longo da sua leitura.
né? E então você tem essas representações, essas correções, que vai ser o horizonte de expectativas que o Weiser coloca. É interessante isso que o Weiser propõe, mas eu também acho que se torna uma forma de decodificação e análise Uhum. muito cognicista, né? Então, como se a literatura fosse um processo mental, né? Quase como se o leitor fosse uma máquina de decodificação de códigos, né? Aí eu uso um Tor como uma atualização, porque ele vai falar que a recepção do texto literário é algo estético e corporal. Então, a cadeira que a gente senta, o espaço que a gente se situa na leitura, ele vai evidenciar certas relações de sentidos. Né? O Zuntoli traz isso quando ele fala que encontrava aqueles poetas na França, e que quando ele foi tentar reler o poema, para tentar sentir a mesma sensação que ele sentia na infância dele, ele não conseguiu encontrar, porque dependia muito da performance, do ambiente, das pessoas que estavam ali no espaço que aquela poesia era declamada. Então, como a gente é um trabalho ainda em elaboração, a gente se pergunta, como é essa recepção na sala de aula, né? Quais são os efeitos para o aluno, né? De uma leitura normalmente mais oralizada, que aí tem toda a questão de atenção que o aluno deve ter, muitos alunos na mesma sala de aula, como que esse texto literário é percebido, né? E ainda ficam essas perguntas para futuras pesquisas, né? E pensar também como que o professor poderia trabalhar com isso, né? Pensar na recepção pelo aluno, mas como que o professor motiva essa recepção, ou mobiliza, né, as ferramentas de que ele dispõe para poder trabalhar com essas duas linguagens, né? E essas perguntas que se abrem, como o Felipe comentou, mais ou menos vão sendo respondidas pelas experiências estéticas que as duas obras que a gente, né, selecionou como corpos possibilitam, seja no Conto de Areia, né, que é uma obra intermediática, por assim dizer, por natureza, tanto pelo processo de adaptação do qual ela é resultado, mas também pelo modo como em Conto de Areia há uma relação, uma fricção ali entre quadrinho, roteiro, cinema, fotografia, né, muito evidente, ou seja, por exemplo, né, como a gente pode ver nessa página do quadrinho, mas a gente também, por exemplo, no Continuidade dos Parques, em que há um tipo de narrativa que que lança o leitor para uma experiência que não é só uma experiência cognitiva, como o Felipe comentou, não é também uma experiência física ali no caso, né, do dobramento das camadas narrativas que aparecem naquele texto, né, já que, como a gente, né, bem lembra, na Continuidade dos Parques é uma narrativa em camadas, é, né, uma narrativa labiríntica que demanda, né, um certo tipo de posicionamento, de atitude do leitor no caso, né, mas a gente retorna para as perguntas, né, aqui que o Felipe comentou. Sim. Então, a gente conclui, assim, nessa hipótese de leitura, que a partir de um ensino pelas fronteiras, existe uma visão mais ampla da ficcionalidade, da literatura. Então, normalmente, o ensino básico, ele tende a um ensino mais tradicional, então, eu pego um texto narrativo, vou pegar um texto que tenha quase todas as características narrativas. Sendo que, por exemplo, se o meu leitor, se o meu aluno quiser acessar um texto de literatura contemporânea, por exemplo, de um artista como a Jarid Arraes, ele não vai encontrar todos os elementos da narratividade ali. Né? Então, um ensino que parta das fronteiras, que parta daquilo que não é visto tradicionalmente como narrativo, permite uma visão mais ampla dessa ficcionalidade, né? Desses processos de leitura. Né? Porque eu acho que, de certa forma, aguça ou frustra o nosso aluno, o nosso leitor. Inclusive, eu já tentei levar o Conto de Um Areia. minutinho, gente. Desculpa. 1 minuto? 5. Tá. E aí eu já levei isso para a sala de aula e a aluna falou justamente isso. Eu não gostei porque eu não entendi nada, né, desse quadrinho. E eu acho que é nesse processo que a gente pode construir certos conceitos. E aí a gente tem um caminho a seguir, que é investigar como que isso pode ser aplicado efetivamente em sala de aula, né? Metodicamente, com execução de planos de aula, com momentos em sala de aula, com relatos de experiência dos alunos, para perceber como que isso pode se configurar na prática.
E a ideia é pensar, né, essas fronteiras, ou o ensino a partir das fronteiras, no caso, como dentro das práticas de letramento literário, né? Porque a ideia, de novo, não seria instrumentalizar necessariamente as obras ou utilizar as obras como pretexto para alguma outra finalidade, mas também, ou melhor, ao contrário disso, seria utilizar as obras ou utilizar essas duas linguagens, né, a literária e os quadrinhos, como linguagens que podem ser apropriadas pelos alunos, né? Como que os alunos podem se apropriar, melhor dizendo, dessas linguagens, e entender todas as possibilidades, tanto de construção quanto de significação, seja do texto literário, seja do texto quadrinístico, no caso, né? Como que isso, né, como que o aluno poderia acessar, poderia perceber, poderia receber essas obras, no caso, né, e também como que os professores de língua portuguesa poderiam trabalhar com essas obras, né, ou repensar suas práticas, no caso, né. Bom, algumas das referências que a gente utilizou para, né, para essas reflexões, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente, pela apresentação do trabalho. E, bom, agora temos aqui a mesa formada, todo mundo apresentou o trabalho. Queria saber se aqui das pessoas, nos ouvintes, as ouvintes, se vocês têm alguma pergunta, vocês podem digitar aqui no chat ou também levantar a mão para poder, enfim, conversar aqui com os pesquisadores. E aí, enquanto isso, a gente vai conversando aqui também. Vocês têm a princípio, alguma pergunta entre si? Eu teria uma para você, Anne. Tá bom, pode ser. Que o material que você pesquisou é estrangeiro, né? Não é, mas eu achei ele muito interessante e se haveria uma possibilidade de publicar no Brasil, né, esse tipo de material. Se você tem alguma notícia sobre essa edição, porque me pareceu muito bacana. São só esses 4 mesmo? Ela é uma série fechada? Pois é, uma série fechada e que, assim, não tem, pelo que eu vi, não tem nenhuma previsão, infelizmente. Uhum. Mas Quem seria bom sabe a pessoa que vem aqui? você sondar lá a editora, pressionar eles para poderem, a original, né, a americana, sei lá, a original, e tentar trazer esse material para cá, porque realmente eu acho que seria muito bem-vindo, seria muito interessante, né? Sim, né? É verdade. Também vou... Pode falar. Não, Quem que eu vou? William, pode ir falando. Eu falo, Felipe? Não sei quem quer levantar a mão primeiro. Na ordem, aqui aparece você primeiro, William. Foi ao mesmo tempo. Não, eu vou fazer mais um comentário, né? Vou tentar passar por todos os palestrantes, né? Primeiramente, parabéns pela apresentação de cada um, assim, eu acho que eu não tenho nem repertório para falar, assim, da magnitude do trabalho de vocês, né? Por isso que eu não vou evitar, eu vou evitar não falar muita coisa. Mas, assim, a gente percebe que temos um caminho que a gente perpassa, tanto pelas fronteiras do gênero, ali com o Nobu, né? A gente perpassa ali pela etimologia, ali no trabalho do Gabriel, perpassa por temas também, né? Do trabalho da Anne, e pela questão das fronteiras e do ensino, né, da literatura na sala de aula ali no Felipe e do Alain, né. Eu queria perguntar para vocês, tipo, a opinião de vocês, assim, a importância dos quadrinhos para a educação brasileira atual, sabe? Que a gente vê, assim, muita importância na literatura, importância na arte, mas parece que, assim, os quadrinhos, por ser uma linguagem meio que específica, eles ficam um pouco... eu não sei se a gente consegue dar essa mesma validação, digamos assim, né, dessa linguagem para as mesmas que a gente já tem, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês assim, nesse quesito de ensino, assim, e não precisa ser a gente ficar só preso ali nas escolas, né? A gente pode pensar assim na academia também, que a gente vê muita resistência, né, dos ensinos dos quadrinhos e também essa questão. Assim, pensando na questão dos quadrinhos e o ensino, né? Eu acho que é extremamente importante. Além do letramento, o quadrinho, eu acho que hoje em dia ele permite uma visão crítica sobre as imagens, né? Você tem que unir, relacionar e criticar imagens.
e num mundo muito permeado por imagens, isso é muito, muito substancial, né? A gente tem muitas imagens de IA, imagens na internet que só são assimiladas, né? Então, o quadrinho, eu acho que ele é uma obra que ele permite uma ação não passiva diante das imagens, né? E aí, se a gente for pensar na prática, o que acontece é quase que não se trabalha, né? Ou se trabalha nessa visão de pensar os elementos gramaticais, utilizar o quadrinho como um meio, né? Aí você também tem a adaptação, que o Nobu falou, então, a adaptação como um meio para acessar o objeto literário. Então, quase que não se trabalha. Até debates mais acadêmicos, que a gente já avançou um pouco, sobre essa questão de relação do quadrinho com literatura e cinema, é quase que isso não aparece no ensino básico, né? A gente não vê isso se refletindo nas aulas, o que reforça também uma visão de preconceito, mas também uma falta de letramento, né, dos próprios professores, né? Então, os professores, eles não... A gente, na faculdade de letras, não trabalha com pintura, com cinema, com outras artes de maneira substancial, mas dentro da sala de aula a gente é obrigado a trabalhar com essas outras artes. Então, o professor ele tem que se virar nos 30 ali. Se ele quiser, se ele tiver interesse, ele se aprofunda e ele traz para a sala de aula, né? Mas fica muito a critério do professor. Apesar disso aparecer na BNCC, né? Você tem um documento que pede uma educação sobre essa linguagem. Bom, eu posso responder dentro do aspecto acadêmico, né? Eu não tenho o dia a dia de professor em sala de aula usando quadrinhos, né? Ensino de segundo grau, ensino fundamental, mas eu vejo assim duas dificuldades. Uma é dessa natureza do falta de preparo do professor. O professor Elídio dos Santos Neto, ele era coordenador de pós-graduação de pedagogia da Metodista, e ele tinha uma disciplina que ele ensinava professores a usar os quadrinhos. Bom, então, há uma solução. Vamos treinar os professores para dar quadrinhos. Só que aí tem um problema de grade e tem um problema físico, até talvez financeiro, se for o caso. Bom, então vamos supor, eu vou ensinar quadrinhos dentro de que disciplina? Já tenho um programa para cumprir. É a mesma coisa, ensino de cultura afro-brasileira, que a Lei 10.639 obriga, mas deveria ser uma atividade interdisciplinar e ter uma programação para isso. Mas os professores reclamam, mas eu não tenho como encaixar isso, eu já tenho um programa para ser cumprido. E aí a questão física, material, financeira, vamos adotar qual livro, né? Você tem esse livro à disposição, você vai ter um exemplar para cada aluno, você vai ter, como, por exemplo, Balada do Mar Salgado, né, que é um livro maravilhoso, fantástico. Você vai fazer com que cada um leia um livro desses e pague por esse livro. Ah, mas a biblioteca tem, porque o governo comprou e disponibilizou lá. Eu tenho relatos de experiências, de trabalhos de dissertação, de pessoa que foi até o acervo lá e estava fechado porque não sabia o que fazer com aquele livro, né? Então, é uma questão logística, material, sei lá, de acesso aos livros, né? Eu, quando recomendo alguns livros, por exemplo, até para ensinar alguma coisa, elementos da cultura afro-brasileira por meio dos quadrinhos, tem obras muito boas. Tem Angola Janga, você tem Carolina, você tem livros excelentes, Jeremias Pele, né? Só que, como é que eu pego e faço esses livros chegarem às mãos dos alunos e o professor possa utilizar com tempo adequado, com espaço adequado para fazer todo esse tipo de trabalho? Então, eu tenho essa visão, né? Talvez o professor no dia a dia, eu arranjo 15 minutos no fim de cada semana, mas eu acho que é mais complicado do que a gente simplesmente colocar, olha, vamos adotar, gente, né? Tem à disposição de todo mundo, é uma linguagem bacana, a criançada gosta, sem dúvida, né? 90 anos, né? Comemorou semana passada o Maurício, que acho que a importância que esse homem tem na formação dos leitores do Brasil é imensurável, né? Todo mundo, eu costumo, né, algumas vezes falar, quem lê quadrinhos aqui? Mas Maurício, aí todo mundo levanta, né? Todo mundo já leu em algum momento. Quem começou a ler por causa dos quadrinhos? Aí tem essas manifestações. Eu comecei a ler porque eu queria ler as historinhas da Mônica, do Cebolinha. Não vou discutir a obra
pós, né? E se isso ainda deve ser continuado, sei lá, mas que os quadrinhos, de alguma maneira, aproximam, né, a criança, o pré-leitor, da leitura, isso sem dúvida, né? Eu também condeno essas tentativas, né, essas adaptações, elas não devem servir nunca como um facilitador para a literatura. Você nunca vai ler Machado de Assis lendo uma adaptação, seja uma versão mais simples, escrita, ou em quadrinhos, ou no cinema, ou em novela, né? Machado de Assis, o estilo dele, a ironia embutida nas entrelinhas, só lendo Machado de Assis. Mas, se você quer ler uma boa história, uma linguagem maravilhosa, que são os quadrinhos, opa, tem essa história aqui. Leia quadrinhos porque são quadrinhos, e não porque podem ser uma ponte, pode ser um atalho para a literatura. É que a literatura, sem dúvida nenhuma, é uma das experiências de fruição estética mais fascinantes que existem. E olha que eu sou fã de quadrinhos assim, absurdamente. Nossa, muito importante isso que o professor Nobu falou sobre a questão do acesso, assim, esses dias eu estava numa defesa de mestrado, e aí a grande questão era essa, tipo assim, vamos ensinar quadrinhos na escola, mas assim, ok, a gente não dá para ficar também indo pelos recursos, assim, mais escusos, né, a gente tem que pensar como objetivamente isso vai chegar na escola da maneira devida, né, então assim, como professora de literatura, a gente já lida aqui diariamente com a questão de que, às vezes, nem o Machado de Assis, que parece o óbvio, tem na escola, um para cada aluno, não tem. Então, assim, ensinar a literatura já é muito complicado. E também, emendando com o que você tinha falado, não sei se, pelo menos a minha experiência como professor de literatura, não sei se essa abertura toda existe para o quadrinho hoje em dia. Assim, os alunos, eles são, às vezes, muito conservadores, é surpreendente como eles têm uma noção do que é literatura, de coisas que eles não leram. Então, isso também tem sido uma experiência interessante que eu tenho observado na sala de aula, que aí até vira uma pergunta para o Alan e para o Felipe, assim, eu achei muito bacana vocês falando sobre letramento pelas fronteiras, achei isso muito poderoso, porque eu acho que talvez seja o nosso caminho a partir de agora, como, né, não faz mais sentido ensinar a linha do tempo, aquela coisa como a gente aprendeu, mas eu queria saber de vocês, assim, quais são as perspectivas de vocês desse ensino pelas fronteiras, uma vez que a gente tem esse desafio realmente da recepção, que era o ponto que vocês estavam discutindo mais ali para o final, como é que vocês estão pensando isso? Antes de responder a pergunta da Anne, ou tentar responder a pergunta da Anne, só retomar uma coisa que apareceu, né, nos comentários, sobretudo na fala do professor Nobu. O acesso ao material, o acesso ao livro, aos quadrinhos, é uma coisa muito complicada, e acho que ainda tem uma outra questão. Às vezes, há o livro, né, na escola, e em quantidade suficiente para que você trabalhe com a turma inteira, né? Eu lembro que, eu não sei, assim, até que ponto é uma experiência da Bahia ou se isso está na última edição do PNLD Literário, mas eu trabalhava numa escola estadual, né, de uma cidade chamada Cristópolis, uma cidade de 12, 13 mil habitantes, assim, né, o único colégio estadual na cidade, enfim, um colégio de ensino médio, na verdade. Né? E na última edição do PNLD Literário, a gente recebeu, né, livros, tanto literários quanto quadrinhos, em quantidade para trabalhar com a turma inteira, por exemplo. Só que aí tem um outro problema que aparecia, né? Há o livro, mas em que espaço, né? Como eu disse, né? Mas quando que você vai conseguir colocar esse quadrinho em sala de aula? Ou qual o espaço em que você vai ler esse quadrinho ou esse romance do Machado de Assis, por exemplo, com os alunos em sala de aula, né? Aí já meio tentando, né, responder o que a pergunta da Anne. É uma questão muito complicada, porque ao mesmo tempo que a gente se vê no dever e no desafio de fazer essas proposições, né, de pensar esse ensino pelas fronteiras, por exemplo, mas também a gente se vê diante de uma realidade que é assustadora, né, que há muitas evoluções, o PNLD literário é um ganho tremendo, né, para o trabalho da gente, mas a gente trabalha em escolas, eu trabalho em escolas que não tem biblioteca, por exemplo, que não tem lugar para guardar esses livros, que não tem lugar para você trabalhar com os alunos, né, enfim, né, mas acho que são duas questões que se colocam, acho que tanto a necessidade de repensar as práticas, né, docentes, pensar o trabalho com o aluno, pensar, né, a aula de língua portuguesa, a aula de literatura em si, dentro
das propostas da escola, dos interesses da escola também, né, e dos documentos oficiais, mas também essa questão estrutural que é, de fato, terrível, né, que é de fato terrível, né, e que impossibilita o trabalho, né, em alguns momentos, em alguns casos, né. Sim. Aí também pensando, ainda tem muita coisa assim para a gente pensar como colocar em prática, mas esse ano também, e eu acho que a docência do ensino básico é muito isso, você vai tentando, né? Você vai, vai tentando caminhar ali, às vezes dá muito certo o que você tenta fazer, às vezes não dá certo. Uma coisa que eu estava tentando fazer é trazer livros, e aí eu trazia, por exemplo, Conto de Areia, do meu próprio acervo, e levava para os alunos, né? E aí dava essa oportunidade deles sentir, terem acesso ao objeto, né? Tipo, pegar o livro, folhear o livro, uma coisa que normalmente a gente também desconsidera no ensino básico, né? A gente coloca o texto no slide, bora ler aqui, e o texto perde peso, materialidade, né? Assim, e aí eu fiz muitas coisas que pareciam, assim, que nas visões pedagógicas pareciam um pouco, sei lá, tradicionais ou atrasadas, que é fazer uma rodinha e ler, fazer uma leitura coletiva, né? Cada um lê um fragmento, dividir em grupos, aí eu levava os quadrinhos, aí cada grupo ficava com um quadrinho, assim, mas ainda pensando, né? Pensando em como levar essas coisas para a sala de aula, né? Acho que agora falta, o próximo passo é uma sistematização, é uma organização, para ver se isso pode ser replicado, né? Se pode chegar a um alcance maior. Obrigada pela resposta de vocês. Acho que sim, vocês já trouxeram aqui até algumas alternativas para a gente pensar mesmo sobre essa materialidade do ensino. Gabriel? Não aproveitar o comentário do Alan e do Felipe, e respondendo também ao William, né? Aí saindo da minha roupagem aqui de pesquisador e indo para o meu outro posto, que fui coordenador do FIC 2022-2024, e a gente teve uma experiência muito positiva lá com a questão dos vale-livros, né? Mas é sempre uma luta muito, muito complicada, porque também foi ele que gerou o ataque dos vereadores de direita ao evento, e também como que existe uma dificuldade ali justamente nisso, no campo dos quadrinhos, mercado, que a gente chama de mercado dos quadrinhos, tem uma dificuldade de dialogar também quando vem a escola, quando existe ali umas questões, assim, algumas reclamações que a gente recebia por parte dos participantes, bom, enfim, é uma série de coisas que ainda precisam ser resolvidas, mesmo quando a gente tenta facilitar o acesso não é pleno, o Vale Livre era metade do valor que é destinado para as feiras de literárias, que são muito mais precárias do que o FIC aqui na cidade, mas é claro que não tem o peso, né, da literatura no nome. E aí, só falando de uma outra experiência, emendando nisso que o Felipe e o Alan falaram, um amigo meu que é professor de História em Instituto Federal, que, claro, conta com muito mais estrutura, né, ele se deparava com isso. Afinal, eu compro mais diversidade de livros ou compro mais do mesmo livro? E aí a opção dele dentro da biblioteca era comprar uma maior diversidade de livros, especial quadrinho, eu ajudava ele a montar esse catálogo para lá, e aí ele trabalhava, por exemplo, igual o Felipe falou, mediando na sala, uma leitura, por exemplo, ao invés de ler o Angola Jang, ele lia uma parte do Cumbi, em sala de aula, e fazia era um trabalho de quase um mês, em cima dessa temática, e os alunos começaram a frequentar muito a biblioteca e a bibliotecária passou a amar, porque era a seção mais visitada, era a parte dos quadrinhos ali. Então, acaba que ele conseguiu criar uma cultura de leitura a partir desse trabalho que ele fez. E ele era muito mais bem sucedido do que o professor de letras, por exemplo, que passava mal, mas aí era isso, tinha 40 cópias na biblioteca, só que o trabalho que ele fazia não engatava com os alunos. Então, né, tem muito a ver com isso, de como que a gente vai trabalhar a mediação. Às vezes a gente não vai precisar de uma cópia para cada da sala, acho que, né, isso de ter 5 cópias dos livros que vão ser trabalhados, os alunos terem essa troca ali ativa entre eles. Então, era mais essas ponderações, assim, né, dentro dessa questão que o William tinha colocado.
Já que você estava aí comentando, Gabriel, vou fazer uma pergunta para você também. Há um tempo atrás a gente tinha conversado sobre essa questão da literatura, sobre literatura e quadrinhos, assim, e eu achei muito bacana no seu trabalho o seu olhar sensível para essa questão dos intertextos, assim. E aí você falou uma coisa que eu achei que ficou na minha cabeça, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, então não é exatamente uma pergunta. Mas, assim, você falou sobre essa questão do acesso às camadas profundas por meio desses intertextos. Eu até lembrei do Humberto Eco, né, falando sobre a qualidade da literatura ter a ver com as referências que o leitor tem. Então, queria saber como é que você viu, como é que você leu, como é que você chegou nesse processo, assim, de pensar o impacto dessas referências, desses livros, na profundidade de leitura, né, que os leitores possam ter. Conhecendo uma obra ou conhecendo o catálogo inteiro das obras de referência? Isso foi uma coisa interessante, né? Porque mesmo eu não sendo da área da letras, eu estou numa pós que é de estudos de linguagens, mas eu venho mais ali da história, então eu tinha um olhar um pouco cético sobre isso. Então, assim, eu gosto da obra do Hugo Pratt, mas é aquilo, o curso de história meio que me estragou, eu lia tudo na crítica, e por mais que eu gostasse, eu tinha isso. Então, eu ficava encucado em por que as pessoas tinham uma relação tão forte com essa obra do Balada do Mar Salgado. E aí, uma das chaves de explicação que eu fui encontrar, ao analisar, foi como que o autor articulava esse discurso, como esse discurso aparecia na obra, como que ele retornava. Então, assim, é uma das pistas, até o próprio Humberto Eco, quando ele faz a geografia imprecisa do Corto Maltese, né, um texto ali que, junto com aquele dele do Super-Homem, é um texto muito, muito citado como um grande estudo de quadrinhos, ele vai nessa questão dos paratextos que vão aparecendo dentro do quadrinho, que não, ou seja, não são paratextos, eles são constituintes ali da obra. E no caso específico do Hugo Pratt, ele tem isso, ele decide, ele gostava muito de dinheiro, essa é uma coisa importante, mas ele decide abrir mão do dinheiro que ele ia receber de um autor, o primeiro editor que publica o livro dele, o quadrinho dele em forma de livro, que é o Joël Laroche, com a Publickness na França. E aí eu fiquei com isso. Então ele tinha uma vontade de ser lido enquanto um autor de literatura. Aquela questão da função autor do Foucault, ele, enquanto estava sendo desconstruído, né, pela morte do autor, com Roland Barthes e o Foucault radicalizando isso ainda mais, o Pratt estava pleiteando para si, para os quadrinistas, essa função autor. Ele, inclusive, entra já meio que em disputa com o Oesterheld na Argentina, na década de 50. Ele tem um artigo que ele vai falar que o Sargento Kirk nasceu com ele, que é essa vontade. O Oesterheld, no número seguinte, responde: não, um personagem não é nem de quem ilustra, nem do editor que pede para fazer, é de quem escreve. Então a gente já começa a ver essa disputa pela função autor, que o quadrinista ele não cumpria a função autor. Essa questão do quadrinista cumprir a função autor é uma coisa recente. E a maneira como eu enxergo que o Pratt faz isso foi justamente olhando para esses textos. E aí, quando eu fui olhando, eu ia relendo a obra e ela ia adicionando mais camadas. Essa questão que ele me jogou para o Mudimbe, por exemplo, foi muito interessante, porque na época eu estava fazendo um trabalho sobre quadrinhos moçambicanos, então eu estava ali nessa questão, analisando como que a autora inventava o homem novo para Moçambique, aí eu fui na Invenção de África, e de repente eu vi que o Pratt ele tinha esse diálogo, ele nesse jogo de similitude e de alteridade, a similitude eu acabei nem apresentando, mas acho que tem até mais a ver com a similitude, que ele pinta o outro a partir do que ele sabe dele mesmo, isso começou a dar uma outra dimensão. Então foi meio que nesse jogo, assim, eu entrei cético e saí com uma visão um pouco diferente, porque no final a gente tem que responder às demandas que o documento nos dá, né? E a fonte me jogou para isso. Muito bem, obrigada. Só fiquei curiosa mesmo por conta disso, né? Começou ali isso não é literatura com uma convicção e de repente as coisas se abrem. Muito, muito legal e assim muito importante você falar sobre isso, porque a gente, como pesquisadores, a gente tem que ter essa postura sempre, né? E falar reiteradamente sobre isso, eu acho. E aí, então, obrigada pela resposta. Tem aqui uma pergunta no chat do Chico de Assis. Queria saber do Nobu chinês, se em sua pesquisa ele buscou o referencial que falasse sobre a relação dos quadrinhos abstratos e o gênero poema, particularmente o poema visual e o poema processo. Não, como eu fiz um
estudo que geraria no máximo um artigo, né, eu me ative mais justamente por essa possibilidade. Será que dá para você adaptar a poesia, especificamente uma poesia que tem rima, que tem verso, que tem uma estrutura, que se eu tirar alguma coisa já vai, né, eu vou deformar essa obra, diferentemente de uma obra em prosa, que eu posso substituir uma descrição por uma imagem, né? Então, eu me foquei só nisso. Agora, é óbvio que qualquer contribuição em relação a outras visões, em relação a se transformar um texto, ou seja, a poesia concreta, ou seja, a poesia que o próprio Moacir fazia, né, os ensaios, usando formas e letras, coisa e tal, é óbvio que também é interessante, mas eu não entro na seara, né? O que eu achei interessante é que eu busquei bibliografia sobre adaptação, e a maioria, inclusive um dos autores, para eles é consensual que a adaptação é quadrinhos para o cinema, que tem sido muito corrente, né, nos últimos anos. Então, são raras, tem obras que falam, obviamente, de literatura e quadrinhos, mas que abordem a adaptação e que façam, né, ou tentem estabelecer algumas coisas, né, específicas de literatura para quadrinhos, são poucas, né? E eu me ative mais, então, nessas obras que tentam entender a literatura, né, nessa transposição ou nessa tradução semiótica, intersemiótica, né, na definição do Júlio Plaza e de outros, que eu servi como base para a minha pesquisa, né? Então, eu não fui para essa outra seara, não. Aproveitar para essa questão que o Nobu colocou, eu ia sugerir, Nobu, que existe um texto do Donald Mackenzie, ele faz a sociologia dos livros, né? Tem muito a ver com a história do livro. Ele vai colocar que essas peças do Shakespeare e tal, elas são também adaptações, né? Porque se fazia para o teatro e depois se adaptava para o livro. E elas são um produto, inclusive, dos tipógrafos. Os tipógrafos transformam o texto que a gente conhece como texto de teatro no que a gente tem hoje. Então, a questão do uso dos travessões e tudo mais, Sim. ele um processo inventado pela lógica da materialidade e da tipografia. E aí, às vezes, dentro desse a gente já pensa em adaptação, então, assim, pensar às vezes que o auto já é uma adaptação, né, uma adaptação para o livro, e essa adaptação com as materialidades específicas de cada livro, seja dos quadrinhos, seja a materialidade específica do livro de literatura, vai colocar questões, né? Então, são, de certa maneira, duas adaptações já que são feitas, que tem um processo material limitado que vai gerar, né, respostas diferentes. Uhum. É só o nome do autor e do livro que você citou? O autor eu lembro que é o Donald Mackenzie. Vou escrever aqui. O livro, eu esqueci o título, mas depois eu posso mandar entrar em contato com você, que Legal. ele não é tão difícil de conseguir, não. Uhum. Então, obrigado pela sugestão. Vou atrás. Bom, não tem mais pergunta no chat, então, para finalizar, eu queria fazer também a pergunta para o professor Nobu. Você falou sobre equilíbrio, isso ficou também muito forte na medida que você foi fazendo a sua análise, assim, esse texto aqui está equilibrado, e realmente a gente vai tendo esse olhar para os elementos que aí dá para ver que não está funcionando tão bem como quadrinho. E aí, pensando nisso, assim, tipo, não deu durante o tempo para você desenvolver essa parte, mas queria saber o que você pensa sobre em que medida esse desequilíbrio ele vai encaminhando a obra para um outro gênero ou para uma outra forma, que não necessariamente é uma história em quadrinhos mais, ou, enfim. Pois é, eu tive um problema sério nesse aspecto quando analisei um certo trabalho, né, que abordava uma obra e que, para mim, era livro ilustrado. Não era história em quadrinhos. Só que o autor ele argumentou, não, mas olha, tem todas as fundamentações, é arte sequencial, embora seja de uma página para outra, né, não seja quadrinho em quadrinho, como é parecido com essa adaptação do Odir, né? Às vezes o quadrinho é uma página inteira. E aí que está, qual é o limite? É um livro ilustrado? É um texto ilustrado, né? Porque o livro ilustrado, segundo o conceito, não me lembro qual das duas autoras, é quando você tem uma área física, inclusive, né, maior de ilustração do que de texto. Então, quando você tem uma página inteira, só uma vinhetinha, um desenho, não é considerado um livro ilustrado. Bom, é um critério, mas então eu posso pegar um texto, aí entra a parte da tipologia, da tipografia, compõe
corpo 10, dá uma maçarocada, ocupa pouco espaço, então, embora o texto seja predominante, né, como elemento de informação. Então, o limite é complicado, então eu não usaria definir, né, qual que é, olha, a partir de tantos centímetros ou tantos, a porcentagem da página é ou não é quadrinhos. Mas, na minha percepção, embora fuja um pouquinho dessa sua pergunta, mas o bom quadrinho é aquele que eu leio o texto, não entendo, e eu vejo as imagens, não entendo. Quando eu componho os dois, o equilíbrio se dá nessa composição, né, nessa criação de um terceiro produto. Então, se eu tenho aquele texto que, na verdade, ele vai se tornar maçante, justamente porque ele é muito volumoso, embora seja uma poesia, seja uma coisa gostosa de ler, parece que a ilustração está como acessório, né, e não como um elemento que vai compor a narração. Por isso que eu acho interessante, nem tanto em termos matemáticos, proporcionais, né, mas em termos de importância para se contar uma história, né? Então, se você acha que aquele texto lá se sustentaria sozinho, tem aquela imagem ali para lhe dar apoio, ou sem a valorização da imagem, né, porque é óbvio, como eu falei que se você tem um texto que ele se sustenta pelo diálogo, então bastaria o diálogo e não precisaria de mais nenhum elemento visual, bom, então, por essa lógica, então, eu não preciso ter uma adaptação em quadrinhos de natureza nenhuma, né? Mas se enriquece a minha experiência de fruição e de interpretação e compreensão daquele texto, daquela mensagem, daquela comunicação, por meio dessa junção, para mim, esse é o equilíbrio, né? Eu dou sempre como exemplo a adaptação do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que a fundação que detém a obra dele exige, né, não, tem que ser assim, assim. Então, o cara que fez a adaptação, que a página inteira só tinha o rostinho do Marcel Proust e o resto do texto. O texto fica como um quadrinho ruim. Ou seja, é má literatura, né, acho que, não sei se foi o Alan que falou, ou o Felipe falou, que é má literatura e é mau quadrinho, né? Então, o quadrinho ideal é aquele que, aliás, qualquer linguagem ideal, seja cinema, seja quadrinho, seja audiovisual, é que usa o melhor potencial da sua linguagem, né? Então, se o cinema ele tem o som, tem movimento, tem cores, e você abre mão de alguma dessas coisas por opção própria, né? Eu posso fazer um filme preto e branco, né, para passar um filme maravilhoso. Ok, mas o melhor é quando você tem todo esse potencial e você faz uso dele, né? E também eu comento, né, para você saber desconstruir uma obra, para você poder tirar elementos de alguma construção, você precisa saber como ela se mantém em pé, né, que ela não desmorone. Então, isso é muito nítido em arquitetura, por exemplo, né? Eu dou o exemplo do MASP. Como é que alguém faz uma obra que tem um vão de 60 metros? Né? Como é que aquilo vai se manter? Óbvio, tem a estrutura lateral, mas aquele vão que você tem embaixo do prédio é uma coisa maravilhosa, né? E assim por diante, você tira alguns elementos, mas sabe que a coisa não vai desmontar. É aquele jogo do Jenga, né, que você vai tirando os bloquinhos, mas a estrutura se mantém. Então, para você manter, para você saber tirar, o que tirar, tem que saber como construir, né? Bom, essa não sei se respondeu adequadamente aquilo que você... Não, respondeu perfeitamente, assim, excelente a resposta. Acho que foi exatamente por aí mesmo que eu estava perguntando, que eu estava querendo saber. Então, muito obrigada pela resposta. E bom, já que não temos mais perguntas, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, pelos trabalhos e pela conversa, né, pela disposição para o diálogo aqui, e vou encerrando a mesa. Ok, então, muito obrigado também. Até breve a todos. Foi muito bom ter participado, foi muito bom ouvi-los todos, muito bacana. Obrigado, Obrigada. Anne, foi ótimo te rever. Igualmente, Gabriel. Muito obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Opa, Obrigado. tchau, Felipe, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.